Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu resolvi trazer esse vídeo aqui para compartilhar um pouquinho de uma decisão que eu tomei há um tempo atrás, há bem pouco tempo atrás, sobre a minha vida financeira. Até hoje, todo o dinheiro que eu e a minha noiva ganhamos, eu sempre utilizei para comprar coisas, para fazer coisas imediatas, sonhos imediatos, e nunca me preocupei muito com o futuro, com a minha velhice. Mas de um tempo para cá eu tenho percebido que a gente não tem muito dinheiro guardado, que a gente não tem uma casa própria, né? A gente mora de aluguel. E eu resolvi, a partir de um conselho de um tio meu, eu comecei a mudar essa minha ideia e comecei a investir o meu dinheiro. E de que forma? Como isso aconteceu? Bom, há um tempo atrás eu fui fazer uma viagem para visitar uma tia minha, que fazia muitos anos que eu não visitava. Ela mora em Curitiba. E então eu fui fazer essa visita e ela e o meu tio, eles se separaram há bem pouco tempo. E eu gosto muito dos dois. E eu fui visitar a minha tia. Eles moram em casas separadas hoje. E então eu fui lá e nesse final de semana que eu fui lá visitar eles com a minha noiva, a minha prima, né, eles têm duas filhas e uma das filhas deles estaria de aniversário aquele final de semana, então eu já ia aproveitar para visitar eles e para ficar no aniversário dela, né, que ia ser numa pizzaria. E a gente ficou lá, foi tudo muito legal. E no dia que a gente estava indo na pizzaria para jantar, a minha tia levou as filhas dela e as amigas das filhas dela para a pizzaria e eu fui com a minha noiva e com o meu tio. Ele pediu se dividir com a gente, eu falei que sim. E a gente foi conversando. Nesse momento eu tinha um pouco de dinheiro guardado da rescisão do meu emprego que eu tinha trocado há um tempo atrás. E eu estava com planos de comprar um carro novo. Eu ia dar o carro que eu tenho um carrinho quitado, ia dar mais um pouquinho de dinheiro e financiaria o resto para pegar um carro maior, um carro melhor, enfim. E durante esse caminho da gente indo para a pizzaria, eu estava conversando com meu tio e a gente estava conversando sobre a vida, sobre as coisas, sobre tudo. E até que eu comentei com ele que eu estava pensando em trocar de carro. E eu contei isso super feliz, super empolgado. Nossa, eu vou trocar de carro e tal. E o meu tio me fez uma pergunta que eu mesmo nunca tinha me feito. Ele me perguntou por que eu ia trocar de carro. Né? Por que você quer trocar de carro? E quando ele me fez essa pergunta, eu não soube responder. Eu não tinha o que falar. Eu gaguejei um pouco, hesitei e falei, é um carro melhor, um carro maior, um carro mais potente, mais moderno e tal. E aí ele me fez outra pergunta. Ele falou, mas o seu carro, ele dá problema? Ele te leva em segurança para os lugares? O que está te incomodando no teu carro? E aí eu comecei a refletir e eu pensei, cara, não tem nada me incomodando no meu carro. Absolutamente nada. Então, por que eu queria trocar? E aí eu cheguei à conclusão de que eu não queria trocar o carro por mim. Eu estava querendo trocar o carro pelas outras pessoas, para mostrar para fora que eu estava de alguma forma evoluindo, sabe? Que eu estava conquistando algo maior, se é que vocês me entendem, né? Mas não era para mim, era para os outros. Era para dizer, olha o carro que eu tenho. E aí eu refleti muito sobre aquilo que o meu tio falou. E, cara, aquela
questionamento que ele me fez pegou muito fundo na minha cabeça, sabe? E aí eu comecei a refletir, conversei com a minha noiva depois disso, e a gente chegou à conclusão de que o nosso carro é muito bom e que a gente não precisava trocar. E que a gente podia, ao invés disso, fazer alguma coisa mais produtiva com o nosso dinheiro. E aí eu resolvi entrar no mundo dos investimentos, que eu não conhecia. Na verdade, a minha primeira ideia tinha sido fazer um consórcio, né? Ao invés de comprar um carro, eu fazia um consórcio, onde eu evitaria de entrar num financiamento, né? Financiar dinheiro e fazer uma dívida para minha vida, né? Mas depois de começar a pesquisar, estudar, entender, porque eu nunca tinha pensado em fazer um financiamento, fazer um consórcio. Depois de pesquisar muito, eu comecei a descobrir o mundo dos investimentos. E esse mundo explodiu a minha cabeça. Eu já tinha ouvido falar sobre investimentos, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de entender direito sobre o que é e como funciona e como é na prática para você investir o teu dinheiro. E, cara, é um mundo fascinante e que te abre a mente, sabe? Na minha cabeça, investir era como no Lobo de Wall Street, onde você é uma coisa que é só para pessoas bilionárias, milionárias, onde elas ganham e perdem milhões e bilhões em segundos, e é uma coisa muito arriscada e ninguém entendeu certo como funciona. A minha visão sobre investimentos era essa. Mas começando a pesquisar, eu vi que não, que é uma forma de você se proteger e garantir um futuro melhor. Lá na sua velhice, lá quando você for mais idoso, né, na sua melhor idade, você tenha uma segurança, tenha um pé de meia, vamos dizer assim, né? E eu comecei a pesquisar mais sobre esse mundo e isso me deu um gatilho de começar a investir. Comecei a pesquisar muito, comecei a ir atrás muito de informação para entender o que eu queria, o que se encaixava para mim, porque no mundo dos investimentos tem muitas opções. E eu percebi duas coisas. Primeiro, é muito simples investir. Eu, por exemplo, trabalho com um banco aí digital, que eu não vou falar qual é o nome, mas eu acho que a maioria das pessoas usa ou conhece, ou com certeza conhece alguém que usa, e dá para investir por lá. E é muito fácil. E tem formas seguras de você investir, né? Investir em coisas que são melhores que uma poupança comum e que são muito boas. São rendas que você sabe exatamente quanto você vai ganhar depois de tanto tempo e quanto que aquilo rende. E que são legais, são formas de você guardar dinheiro, sabe? São formas de você não guardar, mas tipo assim, são formas de você pegar um pouquinho do teu dinheiro todo mês e colocar ali, colocar naquele investimento pensando lá na frente, sabe? E foi nisso que me impulsionou a começar a investir. E foi muito louco, porque eu nunca havia pensado isso. Tipo, nunca, ninguém tinha me falado ou me ensinado sobre isso. E eu fiquei pensando, nossa, onde é que eu estava esse tempo todo que eu não tinha entrado nesse mundo ainda, não tinha descoberto isso? Porque é complicado, né? Uma coisa que a maioria das pessoas não tem acesso. Por exemplo, a minha família, ninguém investe, porque ninguém nunca foi ensinado a investir, ninguém conhece. E talvez até conheça, mas tem medo. Então eu entendo esse bloqueio. Mas uma outra coisa que eu percebi, e que eu acho que ela é até mais importante do que essa questão de você guardar dinheiro e você se proteger para o futuro, é o sensacionalismo que muitos canais, muitas pessoas fazem em cima desse tema. Eu já estou adiantando que eu não quero vir aqui para ensinar ninguém a investir ou ensinar quais são aqueles termos complicados e aqueles nomes complicados. Isso eu acho que vai de cada um estudar e procurar e se informar para fazer bons investimentos e cuidar bem do seu dinheiro, que eu acho que isso é muito importante. Mas o que eu queria dizer é que tem muitas pessoas
se você procurar no YouTube ou informações em algum lugar, você vai ver que tem muito sensacionalismo em cima desse tema. Tem muitas pessoas querendo causar uma sensação de desespero, uma sensação de escassez, uma sensação de nossa, se você não começou a investir ainda, você está muito atrasado. Você tinha que ter começado lá atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Se você não começar para ontem, você vai ser pobre a vida inteira, você não vai conseguir nada na sua vida, você não vai evoluir. E esses vídeos vão te causando uma agonia, um desespero, e você começa a assistir, e você pensa, meu Deus, eu tô atrasado, eu tô perdido, eu tô para trás de todo mundo. E no final das contas, o que essas pessoas querem, não todas as pessoas, mas a maioria das pessoas querem é te vender alguma coisa. Ou um curso, ou uma ilusão, ou alguma coisa assim. E querem te gerar esse anseio, essa angústia. É claro que investir é muito bom. É claro que quanto mais cedo você começar, melhor, porque você vai conseguir juntar mais dinheiro lá para quando você for mais velho, para quando você já tiver num outro momento da sua vida, você tenha uma segurança, você tenha um patrimônio legal, você tenha um rendimento legal com esses investimentos que você faz. Mas não é esse desespero que as pessoas vendem por aí. Eu vejo muitos vídeos que você assiste e você fica, meu Deus, as pessoas querem criar pânico, criar um desespero, e daí quando tá chegando lá no final do vídeo, normalmente eles querem te vender alguma coisa, seja um curso, seja uma esperança, uma ilusão, não sei, eles querem te vender alguma coisa. E eu senti a necessidade de falar sobre isso e trazer esse vídeo para dizer que investir é legal, é muito legal, e é muito massa você estudar sobre isso e pesquisar e aprender. Mas que você não deve cair nesse desespero, nessa angústia, nessa corrida. Não é uma corrida contra o tempo, é um processo. E cada um tem o seu tempo para aprender, para entender e para descobrir se é para você ou não os investimentos. Existem investimentos que têm risco de você perder dinheiro, claro que tem, e você não controla, né? O que acontece com o mercado, enfim. Mas o importante é que você invista ou não invista de acordo com a sua cabeça. Que você conheça o assunto, que você estude sobre o assunto, que você conheça os benefícios e os riscos, e você invista de acordo com o que você quer, de acordo com o que você busca, e não de acordo com o que está na cabeça de outras pessoas, ou do que outras pessoas querem que você faça. Faça de acordo com a tua ideia, de acordo com a tua mentalidade. Esse vídeo é para acalmar essas pessoas, porque eu vejo muito isso, um sensacionalismo, um desespero que se cria em um tema que deveria ser tratado de forma tranquila, porque a maioria das pessoas não faz ideia de que mundo é esse. Então eu acredito que a melhor maneira de você encarar e entrar nesse mundo, se você, assim como eu, nunca viu, não sabe nem o que é ler muito sobre o assunto, estudar muito sobre o assunto, não entrar em desespero com essa agonia que as pessoas criam em você, de você tem que investir, você tem que investir, você tem que entrar de vez nesse mundo, que você estude isso com calma, entenda os prós e os contras de cada investimento, de cada opção, e invista com cautela, com a tua cabeça e sabendo os riscos da tua cabeça e não da cabeça de outra pessoa. Faça a tua análise sobre o que é investir, sobre cada tipo de investimento e se aquilo faz ou não sentido para você. Sem esse desespero, sem essa corrida contra o tempo, eu acho que não é sobre isso. É sobre você se sentir pronto para isso. E quando você vai ler os comentários de muitos vídeos relacionados a esse tema, você vê pessoas de, sei lá, de 25, 30, 35 anos desesperadas. Meu Deus, eu devia ter começado antes, eu devia ter feito antes. E, cara, essas pessoas são novas, são muito novas. E, tipo, elas têm a vida inteira pela frente ainda.
Então, não se desesperem com esses vídeos que falam para vocês que vocês têm que correr contra o relógio e que vocês estão perdendo tempo, sabe? É mais sobre isso. Trazer que esse mundo é muito legal. Eu estou investindo já há uns 4, 5 meses e é muito legal. Eu nunca tinha juntado, né, guardado tanto dinheiro, porque o dinheiro está investido, mas ele está guardado. Se eu quiser ir lá e resgatar, eu resgato. Né? Eu tenho a minha carteira. A minha ideia nesse vídeo não é te ensinar a investir, não é te ensinar, eu não quero ser o teu professor, não é nada da minha pretensão. Eu só quero te dizer que é um mundo muito legal para que você estude, entenda muito bem onde que você está entrando, como é que funciona, que não é esse bicho de 7 cabeças que a gente vê em filmes, em séries, em noticiários por aí, que é uma coisa para todo mundo. Só basta você se informar, estudar e ter tranquilidade, não fazer nada com pressa, nada correndo, nada como se o mundo fosse acabar amanhã, porque ele não vai acabar amanhã. Então, a ideia desse vídeo é essa, é para trazer a minha visão, a minha experiências com investimentos e dizer que você tem que fazer as coisas com tranquilidade. Essa é a melhor forma de encarar. Eu acho que tudo nessa vida, né? Então, era essa a ideia do vídeo. Eu vou ficando por aqui, agradeço vocês, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se esse vídeo fez sentido para vocês, de novo, peço que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem com sugestões de novos vídeos, com o que vocês gostam, com o que vocês não gostam. E nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por terem acompanhado até aqui, fico nessa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.